consegue imaginar algo mais assustador do que um palhaço assassino? Não? E se eu te disser um palhaço assassino na vida real? Durante décadas, milhares de pessoas tiveram medo do palhaço Pennywise. O sorriso impossível, os olhos predatórios, o modo que ele brincava com as vítimas e com medo delas antes de atacar. Mas o que muita gente não sabe é que parte desse horror nasceu de crimes reais. Stephen King nunca confirmou diretamente que baseou Pennywise no John Wayne Gacy. Porém, as coincidências são perturbadoras demais para serem ignoradas. Porque enquanto It aterrorizava crianças nas páginas de um livro, um monstro vestido de palhaço fazia isso na vida real. E sabe o que é mais assustador? Ele não se escondia debaixo das sombras. Ele participava de festas, conversava com políticos, era amado por toda uma vizinhança. E no vídeo de hoje nós vamos entrar na mente de um homem que provou que monstros não se escondem debaixo de bueiros. Eles vivem entre nós. Roda a vinheta. Antes de se tornar um dos serial killers mais assustadores da história americana, Gacy parecia o retrato perfeito do cidadão comum. E talvez essa seja a parte mais aterrorizante da história, porque monstros de verdade raramente se parecem com um. Gacy era empresário, dono de uma empresa de construção, ele conversava com políticos, organizava festas beneficentes, um cidadão do ano. E é claro que os vizinhos adoravam ele, até descreviam ele como um homem generoso, simpático e caridoso. Enquanto isso, jovens desapareciam por todos os lados. E claro que ninguém desconfiava dele, até porque como o cidadão do ano pode fazer mal a alguém? Mas tem um pequeno detalhe que deixa isso tudo um pouco mais bizarro. John Wayne Gacy já havia demonstrado bem antes do que ele era capaz. Anos antes dos assassinatos, Gacy já havia sido condenado por abusar sexualmente de um adolescente de 15 anos, chamado Donald Voorhees. Gacy sempre usou da sua manipulação e tentava atrair os jovens com dinheiro, mas Donald denunciou ele e ele acabou sendo condenado. Em 1968, Gacy foi condenado. E aquilo parecia o fim, mas foi apenas o começo. Gacy recebeu uma pena de 10 anos de prisão, mas ele saiu com pouco mais de um ano por bons comportamentos. Pensa nisso por um segundo. Um homem condenado por abusar de um menor voltou para a sociedade, reconstruiu a sua imagem e anos depois se tornaria um dos serial killers mais brutais de toda a história americana. E foi logo após isso que nasceu Pogo, o Palhaço, um personagem criado por John para animar festas infantis e eventos beneficentes. Só que existia algo muito curioso na maquiagem daquele palhaço. Talvez de primeira vista você não perceba, mas o seu cérebro sim. Palhaços normalmente usam formas arredondadas, uma maquiagem mais suave para passar a sensação de segurança para as crianças. Mas a maquiagem de Gacy era diferente. Os traços eram pontiagudos, a boca parecia agressiva e os olhos transmitiam tensão. E mesmo sem perceber, quem olhava para Pogo já sentia esse desconforto. E anos depois, Pennywise assumiria essas características predatórias. Mas a fantasia de palhaço nunca foi o verdadeiro horror. O verdadeiro horror acontecia quando as portas se fechavam. John Wayne Gacy usava sua empresa para atrair jovens com promessas de empregos. Era simples, trabalhos rápidos, dinheiro fácil, confiança imediata. E foi assim que dezenas de vítimas entraram na casa dele sem imaginar que nunca mais sairiam dali. Mas o que tornava Gacy realmente assustador era seu jogo psicológico. Ele gostava de brincar com as vítimas. Em vários relatos, Gacy conta sobre o seu truque de mágica. Ele colocava algemas em si mesmo e fingia e fazia todo um teatrinho onde ele conseguia se soltar. E logo após ele desafiava o jovem a fazer o mesmo. E quando as algemas travavam, tudo mudava. A máscara social caía e surgia algo muito pior. Gacy então iniciava um ritual cruel, onde ele apelidava de o truque da corda, um torniquete improvisado que apertava lentamente o pescoço da vítima. Mas o detalhe mais perturbador é que ele não queria apenas matar, ele queria controlar o medo. Em alguns momentos ele afrouxava a pressão só para a vítima recuperar o fôlego, para ter a sensação
de apertar e fazer a vítima sentir tudo novamente, como se estivesse saboreando o terror. E talvez seja exatamente aqui onde Stephen King encontrou a essência de Pennywise, porque como Gacy, Pennywise também não matava as vítimas imediatamente. Ele brinca, ele manipula, é uma aparição aqui, uma aparição ali, ele vai se alimentando do seu medo. E no final, Gacy enterrava o jovem sobre o chão da sua própria sala, onde ele apelidava de Crawl Space, o caso que destruiu John Wayne Gacy. E entre todas suas vítimas existia um caso que acabou destruindo Gacy, o caso de Robert Pist. Robert tinha apenas 15 anos e ele trabalhava em uma farmácia e era descrito pelos amigos como alguém educado, gentil e extremamente responsável. Na noite de 11 de dezembro de 1978, Robert ajudava no fechamento da loja, quando Gacy entrou no local. Os dois conversavam rapidamente, quando Gacy logo foi falando que na empresa dele tinha uma oportunidade de emprego para o garoto, onde ele ganharia mais que o dobro de onde ele estava trabalhando atualmente. E antes de sair, Robert falou para sua mãe, "Volto já." E essas foram suas últimas palavras praticamente. Horas passaram e nada do Robert voltar para casa. E a mãe percebeu quase imediatamente que tinha algo bem errado nessa história. Robert não era o tipo de garoto que desapareceria sem avisar. Quando a polícia começou a investigação, descobriu algo assustador. John Wayne Gacy foi a última pessoa conhecida a ter contato com Robert ainda vivo. Só que diferente das investigações anteriores, dessa vez houve pressão. A família insistiu, a polícia continuou investigando e aos poucos a máscara do Pogo foi caindo. Durante dias, policiais seguiram cada movimento dele, e quanto mais observavam, mais estranho tudo parecia. Gacy demonstrava uma calma absurda, quase como alguém que acreditava ser inteligente demais para ser pego. Em um momento quase inacreditável de ousadia, ele convidou os policiais para irem até a sua casa tomar um café, com aquela soberba e aquele ar de ser intocável. Mas ali foi a queda dele, porque o sistema de ar da casa dele estava ligado, e o calor começou a revelar algo impossível de esconder, um mau cheiro. Um cheiro forte de decomposição vindo do espaço apertado do assoalho. E quando os investigadores abriram o Crawl Space, encontraram algo que parecia vindo de um filme de horror. Corpos enterrados lado a lado, já em estágio de decomposição. 26 vítimas foram encontradas enterradas debaixo de sua casa, e outras 7 ele jogou num rio próximo. A casa de um cidadão exemplar escondia um verdadeiro cemitério humano. E mesmo depois de preso, Gacy continuava assustadoramente frio, chegando a dizer que o único crime que ele tinha cometido era administrar um cemitério sem licença, como se tudo aquilo fosse apenas uma grande piada. Gacy foi condenado em 1980, passou 14 anos no corredor da morte, e nesses 14 anos ele desenvolveu um hobby muito engraçado. Ele começou a pintar, pinturas horrivelmente terríveis. Ele desenhava palhaços. E entre eles, ele desenhou seu querido palhaço Pogo. Ele foi executado por injeção letal no dia 10 de maio de 1994, onde suas últimas palavras teriam sido "Kiss my ass", beijem a minha bunda. Mas se você acha que a inspiração de Stephen King foi apenas de um palhaço em Chicago, você está muito enganado. Em 1984, na pequena cidade de Bangor, no Maine, um jovem chamado Charlie Howard vivia com medo. Charlie tinha apenas 23 anos e era abertamente homossexual, em uma época e em um lugar onde isso sozinho já fazia ele alvo constante de piadas e violência. Amigos diziam que ele era gentil, sensível e quieto, mas para algumas pessoas da cidade isso já era motivo suficiente para odiá-lo. Na noite de 7 de julho de 1984, Charlie e um amigo caminhavam perto de uma ponte em Bangor, quando começaram a ser perseguidos por 3 adolescentes. No começo vieram os insultos, depois as pedras e então a violência. Charlie tentou fugir, mas os agressores continuavam o perseguindo, até que o encurralaram na ponte. Segundo relatos da época, Charlie teria gritado desesperadamente que não sabia nadar, e mesmo assim, aqueles adolescentes o jogaram da ponte. A água estava congelante, escura e forte. Charlie tentou sobreviver, mas acabou desaparecendo nas correntezas. E horas depois o seu corpo foi encontrado sem vida. Mas o que chamou a atenção de Stephen King não foi apenas o assassinato, foi a reação da cidade. Muitas pessoas minimizaram o crime, algumas tentaram até justificar os agressores, e outras simplesmente fingiam que nada tinha acontecido, como se a morte dele não tivesse importado e não tivesse valido de nada. E é exatamente isso que acontece em Derry. Essa talvez seja a parte mais brilhante e mais sombria de It.
Porque Pennywise não sobrevive sozinho, ele cresce em cidades onde pessoas escolhem ignorar o mal. Stephen King percebeu algo assustador sobre a vida real. O verdadeiro horror não é apenas um monstro, é quando pessoas normais veem algo terrivelmente acontecendo e escolhem virar para o outro lado. E talvez seja por isso que It continua sendo tão assustador mesmo décadas depois. John Wayne Gacy foi executado em 1994, mas monstros como ele nunca desaparecem completamente. Porque enquanto existir medo, histórias como essa continuam vivas. E no fim, a realidade é sempre mais assustadora do que qualquer filme de terror. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, o seu dislike. O importante é você dar aquela forcinha. Até a próxima, tamo junto e valeu!